Aqui é Nicolas, Guilherme e Alex e a gente vai falar um pouco sobre voz passiva e voz ativa. A voz passiva é utilizada para contar o que acontece com os objetos da ação, ao contrário da voz ativa, que contamos o que o sujeito realiza. No exemplo aqui, da voz ativa, Joca lavou o carro, Joca washed the car. E voz passiva, o carro foi lavado, the car was washed. Aqui é a voz ativa porque fala o que o sujeito realizou. No caso, o sujeito é Joca e o que ele realizou foi lavar o carro. E na voz passiva, fala sobre o objeto da ação, que é o carro. O que aconteceu com ele? Ele foi lavado. Bom, na maioria das vezes a voz passiva só é utilizada quando a ação for mais importante do que o sujeito. Por exemplo, Brasil was discovered em 1500. O Brasil foi descoberto em 1500. Isso é voz passiva. E Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Isso é voz passiva. Brasil was discovered em 1500. O Brasil foi descoberto em 1500. É voz passiva porque fala sobre o sujeito, sobre o objeto da ação, que é o Brasil. Acontece que ele fala que ele foi descoberto em 1500. E aqui Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil é voz ativa porque fala sobre o sujeito, que é Pedro Álvares Cabral, fala o que ele realizou, né? Ele descobriu o Brasil. O passive voice pode ser utilizado em quase todos os tempos verbais do inglês, exceto o futuro progressive e os perfect progressive. E aqui tem alguns exemplos de voz ativa e passiva. Ativo, Suzanne is cooking dinner. Suzanne está cozinhando o jantar. Em passivo, dinner is being cooked by Suzanne. O jantar está sendo cozinhado por Suzanne. Aqui, ativo, James Joyce Walter Dublines. James Joyce escreveu Dublines. E passivo, aqui em passivo, Dublines was read by James Joyce. Dublines foi escrito por James Joyce. Aqui, perdão, eu falei errado, aqui é passivo, é Dublines was written by James Joyce. Dublines foi escrito por James Joyce. Bom, aqui é ativo porque fala sobre o sujeito, que é Susan, que ela está fazendo cozinhando jantar. Aqui é passivo porque fala sobre o objeto da ação, que é o jantar está sendo cozinhado por Suzana. Aqui é ativo porque fala que James Joyce escreveu um livro, né, Dublines. E aqui é passivo porque fala do livro, né, que é o objeto, né, Dublines foi escrito por James Joyce.